Dona do microfone. Vou ficar com você. Gente, adorei que não dá microfonia. Bom, boa noite a todas as pessoas aqui. Quero agradecer o convite de estar aqui do lado dessas duas pessoas que eu admiro tanto, que eu conheço ainda há pouco. Algumas até que eu conheço mais que estão aqui me assistindo. Eu estou muito feliz, muito acolhida aqui nesse momento. E quero dizer que são o momento é de lançamento de um livro, mas são 2 livros de 2 artistas que têm um trabalho muito importante que, para mim, enquanto curadora, é difícil não pontuar, né? E nesse lugar eu acho que eu tenho um agradecimento enquanto parceria, porque enquanto curadora eu vejo vocês muito como parceiros do meu trabalho de curadora, porque eu sempre coloco, sempre não, né, mas muitas vezes eu coloco o meu trabalho de curadora como alguém que vai facilitar alguns tipos de pesquisa, desenvolver alguns tipos de trocas e conversas e estimular novas formas da gente acessar as nossas imaginações, né? E eu fiz algumas anotações que eu queria comentar antes de eu abrir e entregar o microfone para os dois. A trilha, gente, está maravilhosa. Agradeço essa trilha. Quando eu estava falando sobre esse desenvolvimento de novas formas de imaginar, e esse ritmo é bom demais. Essas novas formas de imaginar, formas de falar, né? Eu fico imaginando como é importante a gente ver essas invenções que a gente consegue acessar visualmente com o trabalho de vocês dois, né? E nesse sentido também como que a gente conquista territórios. E dessa forma como que a gente inventa novas cartografias, novas formas de desenhar o espaço, novas formas de dominação do espaço, né? Eu acho que o que a gente pode fazer aqui, o que eu quero estimular, é que observando esses trabalhos e acessando esses livros, esse livro, né, vou destacar agora também do Dalton, a gente também pode estar acessando formas de ensinar a imaginação a trabalhar com novas dinâmicas, que na verdade, eu estou falando sempre essa palavra novas, mas elas não são novas. Elas foram apagadas, assassinadas, mutiladas, silenciadas. Então, muitas vezes, uma forma interessante e pedagógica de acessar essas imaginações, essas palavras novas, que na verdade são palavras velhas, é através da arte. Eu acho muito bonito quando a Lília fala que o livro é dos dois, o texto que ela escreveu, ela desenvolveu num diálogo, numa conversa, que eu gosto muito de traduzir na palavra dança, né? Porque são corpos diferentes que se movimentam de formas diferentes, que dão um resultado rítmico diferente. Um pouquinho mais perto, tá bom? Mas eu vou falando, quanto mais perto eu vou falando mais sexy. E não era bem essa a intenção, e é automático, entendeu? Eu vou ter, né? Ai, meu Deus, bom. E essa prática artística que eu vejo muito no Dalton, vou começar com ele, eu vejo muito mais como uma prática de percepção de janelas, não mais de fissuras. Porque a gente fala muito dessas fissuras, que a gente trabalha nas fissuras, a gente vai desenvolvendo formas de trabalhar na fissura. E eu vejo no Dalton uma percepção de que existem janelas. E quando existe uma janela, a gente percebe que a gente está dentro de uma estrutura. E essa janela ajuda a gente a mudar essa estrutura, a gostar mais ou menos dessa estrutura. E nesse desenvolvimento arquitetural de imaginação que eu acho que você traz, né, que eu vejo que você traz, nos dá um espaço também de desenvolver novas formas de alianças e vínculos. E aí, falando de alianças e vínculos, eu pulo para a Márcia,
que mostra dentro do trabalho dela uma percepção de que muitas vezes é importante a gente apontar, mais do que apontar sofrimentos, apontar um acontecimento, apontar algo que está acontecendo para que exista uma liberdade de desvínculo. Porque é muito, muito saudável a gente se desvincular. É muito bonito falar das alianças, mas é lindo entender que é necessário que as faltas das alianças, os desvínculos, sejam colocados e não impostos, né? Num ritmo que a arte e que o trabalho da Márcia pode nos dar. Precisamos estar atentas sobre alianças e vínculos, desfazer as vozes e às vezes é necessário. Mas o mais importante é bordar em fio crespo toda palavra, imagem, pessoa, planta, momento, som, sorriso, silêncio, que nos possa afirmar cotidianamente que essas alianças e vínculos nos servem e nos são necessários. Agora, depois dessa provocação, eu passo o agradecimento e o microfone primeiro para a Márcia. Tá bom, agora seja mais concreta e provoca, pô. Ficou aí falando um monte de coisa. Eu sou uma pessoa muito concreta, gente. Tenho dificuldade de lidar com tantas palavras. Não sei o quê. O que você quer que eu fale? Como foi sua aliança com o Machado? Então, a minha aliança com o Machado foi a partir do momento que a Bel me mandou o texto e ele me matou, porque automaticamente eu me vi no papel do vilão, não consegui me ver em nenhum momento no papel da pessoa que sofre. E aí, quando você se entende essa personagem exploradora, é muito, muito difícil. E nesse momento eu pensei, como que eu vou entrar? Vou querer entrar? Já entrei. Porque o livro é um livro cortante, ele é um punhal, ele não é um texto... Eu li depois do almoço e quase passei mal, o estômago embrulhou. E aí, nesse momento que eu falei, não, vou entrar nessa história. Eu fiquei o tempo inteiro com a última frase do livro martelando na minha cabeça, que é, nem todas vingam. E essa frase, ela é uma frase que estava ligada a um vingar de viver, mas na minha cabeça ficou de vingança o tempo inteiro, só vingança, só vingança. E li de novo, e na segunda leitura eu já marquei o que eu queria trazer como conteúdo imagético. E eu sou uma pessoa que no meu fazer eu faço muito croquis, comecei a imaginar esses croquis. A roda, por exemplo, é um trabalho que foi muito doído para ser pintado. Eu costumo dizer que foi a base de muita lágrima de solidão, porque é todo dia, a roda não acabou. Então, é um trabalho realmente muito pessoal, sabe? Desculpa. O tempo inteiro eu queria que não fosse Porque quando eu estava na faculdade, essa palavra ilustração, ela sempre aparece como se fosse algo menor. Mas ela é só um termo. E um termo que diz que é uma imagem associada a um texto. Portanto, como a Bel falou, são ilustrações. Porém, se a gente pensar de uma maneira mais aberta, o que não é ilustração, né? O que não está ligado a um texto. Ainda que seja um texto seu, um texto que só você conhece porque é sua vivência. Nesse sentido também o é. Que fofo. Não estou acostumada. Então, não fiquei acuada, nem por ser Machado, nem por ser ilustração. Eu queria fazer boas pinturas. E o meu processo
de pintura, ele é um processo, eu estava falando com o Dalton, de deixar as pinturas peladas. No sentido de mostrar como a pintura é feita de alguma maneira, de mostrar processo, de mostrar gestos, de mostrar que uma mão passou por ali e aquele registro foi resultado disso. Então eu acho que esse conjunto ele tem muito disso, tem muito de lágrimas, de emoção, porque o livro ele me levou para esse lugar. Então foi essa ilustração que saiu. Era uma mulher dentro de um ateliê sozinha e reverberando esse texto que já tem mais de um século, mas que infelizmente é mega atual, como a Keina falou. Eu não tenho interesse nenhum em ficar produzindo imagens que reforcem violências, mas não vejo fazer sentido fabular um mundo que eu não vejo. Eu não consigo imaginar fazer um monte de obras que exaltem um corpo que tem que ser exaltado mesmo, mas que infelizmente para mim ainda é muito urgente falar do que eu vejo como real. Como eu falei, eu sou muito concreta. Até parece. Maravilhosa. Obrigada. Obrigada por dividir essas lágrimas. E Dalton, bom, a gente está aqui nesse lançamento, dessa troca, dessa história. Eu queria queria escutar, né, que você dividisse um pouco com a gente como é que foi esse processo de construção, porque vocês devem ter negociado bastante o que entra, o que sai. Foi fácil essa negociação? Boa noite a todas, a todos e todos. Queria pedir licença às donas e os donos da terra, pedir a bênção também aos mais velhos, os mais novos. Gostaria de agradecer muito a Cobogó por essa oportunidade, inclusive os artistas por receber a gente aqui, a Sé Galeria por essa parceria já de muito tempo. É uma honra estar ao lado, né, de duas incríveis mulheres. Obrigado por estar aqui também. E não posso deixar de dizer que é uma alegria muito grande, assim, né, esse momento da gente pensar esse corpo de trabalho, né, uma coisa que começou profissionalmente, eu entendo, em 2009, e aí conseguir ter essa musculatura, né, essa dimensão de transformar num livro, assim, né? Então, a alegria é muito grande, é um documento, assim, um registro de questões históricas, questões, né, que são muito caras para a gente. Esse livro, eu posso dizer, começou em 2014. Eu conheci a Lília na exposição Histórias Mestiças, em São Paulo, no Instituto Tomei Otaki. Estava desenvolvendo um trabalho que era fazer intervenção na capa de enciclopédias, uma pesquisa que eu fiz no Cariri sobre fotopintura. Então, esse objeto, né, que trazia esse conhecimento eurocêntrico, erudito, interviria com personagens populares, personagens negros. E isso vinha muito de imagem de ex-votos, entendendo isso como uma possibilidade de cura, né, uma graça, um agradecimento a algo que foi alcançado. Assim. Geralmente isso vinha no campo da cura. Então, o setor, né, a Lília estava coordenando, a gente desenvolveu esse trabalho, e no segundo momento ela convidou para ilustrar a capa do Lima Barreto, a biografia. E aí foi muito curioso, porque o título da exposição fala justamente desse ponto, assim, como aqueles trabalhos de foto-performance que vinham com esse olhar fechado, um olhar para o interior, do enclausurado, né, do sufocamento, do silenciamento, entendendo esse silenciamento como uma enfermidade. Então, chega num momento posterior, né, que esses olhos se abrem, e muito uma tomada de consciência também, e que era hora de discutir e apontar para outras direções, assim, né? É um trabalho bonito, assim, de um diálogo, de fato, né? Aí a Lília comentando, né? Mas eu acho que não ia fazer muito sentido pro Lima Barreto estar com os olhos fechados, que poderia parecer um caráter, assim. Eu acho que não ia ser muito legal. Mas um nariz bege pode manter? Ela, não, o nariz bege tá tranquilo, então tá ótimo, assim. Então, muito as indas e vindas, né, também do livro, né, do texto, mas o que você acha disso, o que você acha daquilo, assim, visitas também a Goiânia. Ele já teve 3 vezes lá em Goiânia, conhecendo o trabalho, dialogando,
Então é um diálogo assim que eu acho muito bonito, né? E as coisas que como uma semente, entender o tempo das coisas, né? Não é do dia para a noite. Então algo que uma relação começou em 2014, né? Ela também fez a curadoria da minha primeira exposição em Nova York, na galeria de lá, fez o texto e diversos outros textos, e aí que gerou nesse resultado, né, desse livro, e ainda tem muita coisa pela frente. Nesse sentido, vocês já se conhecem? Pessoalmente, Vocês têm alguma pergunta para fazer um para o outro? Eu gostaria só de falar, porque eu peguei o livro, eles me mandaram o livro por causa dessa mesa. E aí eu fiquei andando com o livro para cima e para baixo, para cima e para baixo, e li o início do livro e fiquei muito feliz, porque tem uma parte que fala dos olhos. Dos olhos. E quando eu participei do Enciclopédia, o meu título foi Olhar de Tia Seato. Olhar de... Porque justamente, quando eu peguei as referências, eu fui pegar referência fotográfica, porque as minhas duas personagens tinham fotos. Então eu falei, não, elas tinham uma imagem, né? Posso partir daí, é o mínimo. E aí as duas realmente olhavam para outras direções, assim, na fotografia. A gente sabe que historicamente também era comum isso e tal, mas para esse corpo preto já tinha um outro peso, esse desvio de olhar. E quando vocês falam disso no livro, sabe quando você pensa assim, caraca, é uma viagem minha sozinha. Não, estou viajando em coletiva. Fiquei muito feliz. Talvez fazer um comentário também, assim, porque... Desculpa, gente, é que eu tô emocionado. Não sei, assim, eu acho que o artista, ele não consegue fingir por muito tempo, assim, né? Fazer um personagem ou uma máscara. E bonito quando encontrei a Márcia, né, aqui, e é uma coisa que destacou muito no trabalho dela, foi o movimento, assim. Fiquei pensando no vento, na velocidade, das pinceladas e tal. E aí, quando a gente falou o primeiro oi, assim, né? E ela articulando, assim, não, que hoje está me interessando muito a velocidade, as coisas, do fazer e tererê. E eu fui vendo a pintura toda, assim, sabe? Eu acho isso muito bonito. Lá no ateliê a gente tem uma artista que trabalha com a abelha mamangaba. É uma abelha que é solitária, né? Não tem essa coisa de estar em colmeia. E ela faz uma metáfora, essa coisa da mulher sair do campo de trabalho, né? E à rua, dessa coisa do trabalho doméstico e tal, negando essas coisas todas. E o jeito dela andar parece muito da mamangaba voar, sabe? Ela é um pouco meio desengonçada, assim, voa devagar e tal. E é bonito a gente ver isso, né? Essa verdade, né? Essa honestidade na pessoa e o trabalho. A gente, que alegria, todo mundo feliz. Né? Mas, bom, um livro é uma mídia muito... É uma pergunta, tá? É uma mídia muito diferente do seu fazer artístico. Esse livro está te estimulando alguma outra questão? Ou é um livro que, na verdade, vamos dizer assim, é um acompanhamento que foi naturalizado, de uma certa forma, com o relacionamento que você teve com a Lília? O trabalho artístico, ele começa muito no campo das ideias, do pensamento, e aí a gente vai para esse processo para conseguir materializar as coisas, né? E muito vem de ideologias, de direcionamentos que a gente aponta, de algo que a gente deseja que fosse diferente, narrativas, identidade, visibilidade, o desejo, né, das pessoas. E com Lima Barreto, para dar um exemplo, foi muito nesse lugar, assim, né, que mais cedo eu tinha dificuldade de identidade. Então não se via em banca de revista, na representatividade, num mundo que não cabia, né, a minha pessoa. Se eu não me ver naquele lugar, vamos inventar, né, esse mundo. E aí começa a narrativa, pintar esses personagens negros, ter essas referências de festas populares, né, esse corpo negro que vem do terreiro, vem do quilombo, vem do subúrbio.
E isso começa a ganhar uma bidimensionalidade, pintura, tridimensionalidade. E aí, de algum modo, né, quando esse processo é legitimado por uma publicação de livro, entra na capa. Né? E foi muito interessante, no caso do Lima Barreto, foi no mesmo momento que o Lázaro Ramos também lançou o livro dele. E é algo que não é comum, né? A gente vê escritores, artistas negros ocupando esses lugares, como você bem colocou. E eu tenho pensado muito também nas minhas pinturas como documentos. Né? Se a gente for pensar, por exemplo, a Revolta do Haiti, que a fotografia das lideranças que circulavam eram destruídas, eram invisibilizadas. Né? No movimento, por exemplo, da Guerra do Paraguai, escravizados que foram, né, com essa promessa de voltar e ganhar terra, por exemplo, né, de território, e a gente acompanhar o movimento de grilhagem, de poceiros. Né? Então, essa invisibilização, o trabalho caminha muito nesse sentido como documento mesmo. Então, esses personagens que não se tinha tanto retrato, se sabia muito pouco sobre eles, mesmo que nesse gesto de fabulação, de ficção, a gente materializar ali uma imagem e deixar isso para as futuras gerações, né, como um legado, como um documento, e falar da importância, né, do que essa pessoa fez e do que ela contribuiu. Então, dentro desse processo, eu vejo muito o livro como um documento, né, que ocupa a historiografia oficial, a história da arte, ocupa as instituições públicas, né, privadas, as escolas, principalmente. Então, esse é um dos motivos, né, da galeria, uma coisa que você começa ali do pensamento, e aí eu sempre falo desse poder das artes visuais, né, algo que é muito poderoso, assim, e é transformador. Então, isso ganha essa dimensão desse corpo, né, um livro que já para em pé, né? Já para em pé, e eu acho que a ideia é essa, a gente tentar de contribuir de alguma forma, né? E aí vão vir outra pessoa, vai trabalhar mais, né? Um trabalho incessante, né? Que não para, mas acho que já tem aí uma contribuição interessante e continuar fazendo. Márcia, né, para mim é muito complicado não falar do livro aqui agora, né, do seu relacionamento com o Machado. E e eu queria perguntar uma questão prática mesmo. Machado mexeu de alguma forma na sua paleta? Cara, esse trabalho ele foi pintado há 1 ano. Eu tô trabalhando com pintura direto assim, 20, 21, 22. Esse é o 4º ano direto. Tem sido um processo de mudança que não acho que seja culpa do Machado. Eu acho que é culpa da possibilidade de dedicar tempo exclusivo a esse fazer. Entendeu? Então, se você for olhar o que eu estou fazendo nesse exato momento no meu ateliê, você vai ver como saltou. Porém, acho que esse trabalho do Machado, ele tem muitos índices do que está rolando hoje, sabe? Justamente porque o meu trabalho, o meu processo, ele é um processo de abrir portas e não fechar nenhuma. Vou indo. E o Machado me obrigou a ter um início, meio e fim. Foi ótimo. Adorei a experiência, porque eu sou muito caótica. Então, ter isso foi muito legal. E aí eu aprofundei muito. Porque, assim, a minha pesquisa, né, você falou que nasce muito no seu pensamento, né? Só, voltou. A minha pesquisa de pintura, ela já começa na pintura. Estou muito interessada em pintura. Então, o assunto, ele é maravilhoso, mas é pintura. É uma pessoa neurótica. Ali, louca. Nesse aspecto, como eu já tinha um assunto amarrado, me libertou mais ainda. Então, se eu fosse agradecer a Machado, seria nisso. Seria ele ter me dado assim, o pensamento de Márcia. Fica só na pintura mesmo. E pronto. Isso é bem louco, né? Embora seja um assunto amarrado, mas porque eu não precisei pensar no assunto.
Eu sei que a gente tem um protocolo de tempo aqui, mas eu não resisto em perguntar se alguém tem algum comentário externo a fazer, porque essa música está fazendo a gente dançar de uma certa forma junto, né? E como a gente e com certeza a gente eu e nós aqui estamos estimulando uma certa curiosidade do livro que está sendo lançado e do livro que já foi lançado há um ano, né? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Comentário? Porque, né, a gente está no mundo da arte, às vezes as pessoas não fazem as perguntas, fazem os comentários que são pertinentes e fazem a gente dialogar mais. Alô? Oi, boa noite. Que encontro maravilhoso. Eu queria saber de vocês como é que é o processo, não sei se foi a primeira vez também, de levar para um livro algo que vocês desenvolvem com outras plataformas, de outras formas. Como que é pensar esse fazer artístico de vocês para um livro, assim? Como que é transpor isso, quais as dificuldades e o que foi bem gostoso e diferente? Para mim foi um desafio muito grande, assim, porque esse lugar da tela, de suporte diferente, da fotografia, do vídeo, pensar por um cubo branco ou uma intervenção, um site específico. E aí foi bonito porque teve um diálogo muito bonito com a Cobogó também, né? Então, da gente dizer, né, o que a gente pensava e também a coisa que funciona, né, desde da tipografia, né, como é que essa imagem vai aparecer, a capa, né, se vai ser estourada nas 2 páginas. Então, eu fico pensando muito nesse tempo mesmo, né, que cada linguagem exige, né? E, enfim, é um aprendizado, assim, gostoso, assim, interessante, porque isso vai ampliando muito as possibilidades, né? Eu sou esse pintor, né? Tenho um olhar pictórico sobre as coisas, mesmo quando estou fazendo foto performance, ou vídeo, ou trabalhando com objetos, assim, né? E esse entendimento muito de uma retroalimentação. Então, assim, já é mais uma coisa para o repertório e ampliar o pensamento e as possibilidades, né? Como é que o trabalho pode acontecer, talvez, de um outro modo, né? Talvez um fanzine, ou tem a prática do livro de artista também, que é uma coisa super interessante. Inclusive, é um dos pontos que eu gostaria de destacar aqui no trabalho, que enfim, não sei se vocês sabem, mas eu fundei uma escola de artes lá em Goiânia, no Sertão Negro, e eu estou muito interessado nos processos educacionais e processos de uma forma geral, assim. Muito entendendo as coisas como um ciclo, assim, onde o começo e o fim se misturam muito, sabe? Então, eu acho que é interessante a gente, como a Márcia falou, né, a pintura nua, né, mostrar. E as coisas são um livro aberto, assim, no ateliê. Então, nos livros vocês vão poder ver muito processo. Quais os caminhos pelos quais eu percorri para chegar nesse trabalho? Será que a gente teve a ideia iluminada do gênio, da inspiração divina que a fada tocou com a vara, né? E aí a gente vai ver que tudo é muito trabalho, né? É muito estudo, até a gente ir afinando a linguagem, chegando a algum lugar, assim, né? Então, foi mais ou menos isso, assim, o processo. Bom, no meu caso é um livro que tem uma história, né? Então eu estou ali, como eu falei, ilustrando. Mas o que eu usei como um caminho, assim, que eu não abri mão foi... Eu queria que as imagens que eu fosse produzir, elas fossem quase como uma evidência do que aconteceu. Então, você vê a imagem, mas você lê o texto e aí você vê a imagem e não casa, não tem? Mas de alguma maneira casa. É o depois. Por exemplo, a primeira imagem, a primeira pintura que está lá no início da exposição, que é Memória, Ferro e Fogo, não, Ferro e Fogo e Memória. Ela mostra uma imagem quase como uma imagem de uma silhueta branca
e tem um marrom que desce dela e tal. Quando você vai no livro, você vê ele descrevendo os objetos de tortura. Então, ele não está mais lá. Mas isso aí é uma viagem minha, né, dentro do ateliê. Talvez só eu perceba isso. Porque eu acho que a pintura tem muito disso, assim, pode ter texto explicativo, pode ser o que for, mas você vai perceber a pintura com seu olho na imagem, não no texto, não no que você vai ouvir sobre ela. E eu queria essa liberdade para os trabalhos, sabe? Boa noite. É uma pergunta para o Dalton, mas se a Márcia quiser comentar, eu acho que tem a ver com o processo de pintura de vocês dois. Eu tenho uma certa dificuldade, Dalton, para entender um conceito que a Lília aplica ao seu trabalho, que é a ideia de uma pintura curativa. Por que eu tenho uma certa dificuldade? Porque me parece que a ideia do curativo é sempre associada a catarse, a apaziguamento, e o seu trabalho me parece um pouco o oposto disso. Não sei se você queria comentar um pouco como você entende, primeiro, se você concorda com a ideia dela, de que tem um processo de cura, e se isso não leva a talvez a um problema de deslocamento em relação ao seu trabalho, que eu às vezes sinto isso, eu não sei, pode ser um problema meu, eu queria entender, e se a Márcia quiser comentar essa ideia da pintura como cura, que eu acho particularmente uma ideia meio problemática, assim, então, por isso que eu queria ouvir sua opinião. Eu vou só pedir uma parte, enquanto curadora, em cima dessa ideia, ainda mais porque, como uma mulher negra, sou sempre colocada a pecha de curadora curandeira. Esse meu sorrisinho já diz muito, mas é um comentário de leitora, né, alguém que observa e ao ver o trabalho do Dalton, ver que a Lília, enquanto historiadora, coloca ele nesse, não especificamente, mas também, né, o trabalho, não ele, mas o trabalho, né, como uma pintura curativa, eu vejo muito mais, na minha percepção, obviamente, né, isso tem um recorte completamente meu, de uma ideia de apontamento de onde está a ferida. Eu vejo no Dalton alguém que me ajuda a observar a possibilidade de me relacionar com a ferida que já existe. E quando a gente sabe aonde está a ferida, ou algumas partes dessa ferida, a gente consegue trabalhar essa situação. Que às vezes, repito, é uma situação e não algo que consiga ser curado, mas é algo que existe. Mas isso é um comentário em cima do seu comentário, né? Enquanto alguém que está aqui também, eu me senti provocada. Eu gostaria de fazer outro comentário. Eu não sei se eu já falei que o fio condutor do trabalho é o corpo silenciado, e atendendo esse silenciamento como uma enfermidade. Então, nesse começo, tinha muito esse lugar de situações de silenciamento, né, de estar com a boca velada, com máscara, com várias situações e um silenciamento que às vezes parecia muito no lugar de um silenciamento ensurdecedor. E aí, depois de um outro momento, eu comecei a buscar possibilidades de cura, né, para esse silenciamento, entendendo ela como uma enfermidade. E aí entra uma erva que para mim foi primordial, até hoje ela está muito presente, né, no trabalho, que é a guiné, Vetiveria aliácea, Amansa Senhor, tipi. É uma planta muito usada como proteção, né, uma planta de rua que as pessoas colocam na porta das casas, né, para mal olhado, para livrar de energias negativas, né? Então, escravizados usavam essa planta, né, para fazer porções. Então, ele misturava essa planta na bebida, na comida dos senhores. Isso causava demência, imbecilidade e, com o tempo, até matava. Então, essa diferença, né, entre algo que é medicamento, que é tóxico,
está muito na dosagem, né? E aí, qual é o momento de usar um medicamento? Qual é o momento de usar, né, a questão tóxica da coisa? Eu acho que a Exu também ajuda muita gente a entender um pouco disso, assim, né? Eu vejo muito a arte, as possibilidades, como essa boca que tudo come. Eu acho que a coisa não precisa ser muito ou sim ou não. Às vezes pode estar tudo presente ali, dependendo da situação. Assim. Eu não li. Gostou, né? Eu não li uma oração daquelas que acaba, sabe? Que não precisa mais explicar nada. Mas com relação a isso aí, eu volto a dizer que o meu trabalho é pintura. E na hora que vocês estavam falando, eu fiquei pensando muito nos meus trabalhos que têm um caráter de denúncia, um caráter de ter uma imagem que fale de social, que tem muitos até. Mas fiquei pensando que o tempo todo que eu estava pintando até aquilo, eu estava pensando em pintura. Então, não sei, talvez com relação a esse assunto específico, eu acho que toda essa problemática está muito mais no olho de quem está vendo, sabe? Acho que a gente que está produzindo pintura, no meu caso específico, só estou pintando, só estou pensando em tom, cor, linha, massa. E se a minha urgência naquele momento é tratar de alguma coisa que eu precise denunciar, ainda assim estou trabalhando pintura. Eu acho que tudo além disso, por mais que possa ter uma catarse no processo, chorei aqui, é uma coisa íntima, mas, no fim das contas, é um objeto artístico. Recebi uma piscada. Tá na hora de acabar. Mas também, esse tempo também é para a gente ouvir um pouquinho da gente, mas a gente também poder se encontrar, observar, passar. Mas antes de terminar, eu queria mais uma vez agradecer esse momento. Agradecer, como você começou, né, pedindo a bênção aos mais novos e aos mais velhos, eu queria agradecer a minha avó Amélia, a minha avó Isaura, ao vovô Zé Ramos e ao vovô Marcos, que projetaram na Paraíba, no Rio Grande do Norte, na Bahia e no Maranhão, uma ideia de que talvez se mudar para o Sudeste pudesse ser uma boa. E eles se encontraram e eu sou resultado desse projeto. E o resultado desse projeto está aqui agora, do lado de duas pessoas que admiram muito. Então, eu quero agradecer não só todo o convite, a presença de vocês, mas agradecer essa ancestralidade que está aqui comigo agora. E muito feliz de estar aqui. Então, olha, vamos fruir. Muito obrigada. Boa noite, que ela seja boa. Oi.